Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Danilo Pinheiro dos Santos, sou formado em História pela Universidade Federal de Catalão e sou criador da página Historicizando no Instagram. Convido-os a segui-la e acompanhar o conteúdo histórico que eu produzo desde 2019. Hoje vim aqui falar com vocês sobre uma grande obra literária da literatura russa. Eu chamaria de joia, que é Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Esse escritor genial que escreveu o livro Crime e Castigo em um contexto em que seu país, a Rússia, passava por uma modernização promovida pelo imperador Alexandre II, anteriormente rei da Polônia. Tal modernização trouxe como consequência, por exemplo, ter surgido o niilismo, uma filosofia que foi conceituada no século XIX por Nietzsche, que muitos de vocês devem conhecer. E Fyodor Dostoiévski, ele vai fazer uma crítica muito bem acentuada ao niilismo através do seu personagem protagonista em Crime e Castigo, que é Raskolnikov. Tal personagem, ele baseado na teoria do super-homem, Übermensch, nas palavras de Nietzsche em alemão, teoria que o leva a crer que ele seria um homem extraordinário, acima das leis e das normas sociais. Acreditando nisso, poderia ele cometer um crime que isso seria para um bem maior na cabeça dele, né? Mas ao decorrer do enredo, nós vemos que não é o que acontece, porque a culpa o consome de uma forma em que ele simplesmente não consegue ter paz nem mesmo sozinho. E uma necessidade de solitude o persegue ao decorrer da história do livro. O seu próprio amigo Razumikin, que também é um estudante, assim como ele, tenta o ajudar e o trazer de volta à razão. Inclusive, o nome Razumikin, em russo, remete a uma pessoa de sensatez, pois Razum, em russo, significa sabedoria. E Razumikin, com um significado que não é em vão do seu nome, um belo nome, inclusive ele é meu personagem preferido da obra, foi quem eu me identifiquei no livro, foi o Razumikin. E Razumikin, em diversas partes do livro, ele traz boas reflexões, ele leva as pessoas a irem além em suas consciências, em seus pensamentos, mas apenas Raskolnikov não consegue acompanhar o raciocínio de seu amigo. Então, Razumikin vem a conseguir trazer Raskolnikov de volta à razão depois de um longo tempo. E na verdade não é ele que bem faz isso. Quem perfeitamente consegue fazer isso é Sônia, com o seu amor cristão. Ela, que anteriormente era uma prostituta, e que ao conhecer Raskolnikov apaixona-se por ele, e com todo aquele amor cristão que ela tem, baseado na sua fé ortodoxa, que inclusive é a mesma fé do autor do livro, Fyodor Dostoiévski, e com essa fé ortodoxa, Sônia ama Raskolnikov de uma forma que o redime. E isso acontece na medida em que Raskolnikov assume a sua culpa, se confessa, como sugere Sônia para ele fazer, como uma forma de expiação para ele regenerar-se do grave pecado que ele cometeu ao assassinar uma senhora usurária, a penhorista que era dona da propriedade em que ele morava, mas não a pagava por não ter condição. Então, Raskolnikov, diante desse contexto, inclusive, ele era hipocondríaco desde o começo, antes mesmo de cometer o crime, era uma pessoa hipocondríaca e o qual a miséria o rondava. E diante de todas essas pressões psicológicas e externas de sua própria condição material, ele vem a cometer esse crime, mas não simplesmente por sua condição material, mas devido a essa teoria que eu expliquei, a teoria do super-homem, de Nietzsche, que é uma teoria que postula que o ser humano, em alguns casos, algumas pessoas, seriam extraordinários e estariam acima da lei, que é como, por exemplo, Napoleão Bonaparte se enxergava como alguém acima dos demais,
que veio para um grande propósito na Terra. E Raskolnikov, inspirando-se nessa ideia, inclusive mencionando Napoleão, ele se vê como alguém com o direito de cometer esse crime, mas depois a culpa o consome de uma forma em que ele simplesmente não consegue mais viver sua vida, ele apenas sobrevive. É só na figura de Sônia que, através desse amor cristão, Raskolnikov consegue se redimir, confessando o seu grave pecado e, através da expiação, regenerando-se. Não vou me estender nisso, pois posso acabar dando algum spoiler, né? Na Rússia do século XIX, durante o reinado de Alexandre II, como eu disse, com aquela modernização surge o niilismo. E o niilismo, ele emerge negando os valores cristãos e tentando suplantar a influência da Igreja Ortodoxa na Rússia. Influência notória, que se estende até os dias de hoje, inclusive. Vale destacar que o autor do livro, Fyodor Dostoiévski, era ortodoxo e sua crítica a Nietzsche, ela acompanha esse fator. Não, mas não só isso. A falta de sentido que há no niilismo e o vazio característico do niilismo despertavam em Dostoiévski um desprezo, que é notado, por exemplo, no personagem Svidrigailov, um homem depravado e cruel que cometia atrocidades e julgava-se certo no que fazia, acima das normas sociais. Mas que, diferente de Raskolnikov, o protagonista não se arrepende de seus pecados e acaba tendo um trágico desfecho, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler também, né? Na sua obra Crime e Castigo, Dostoiévski explora a complexidade humana diante de situações trágicas e circunstâncias limitadoras e praticamente irreversíveis. Ao decorrer da leitura, nós podemos observar que cada personagem traz, com suas peculiaridades, alguma questão existencial marcante em suas personas. Crime e Castigo é mais do que uma obra literária. Eu a descreveria como uma trama psicológica. Trama psicológica esta, cujos desdobramentos desafiam o senso comum e levam nossa compreensão para outro patamar. No principal antagonista de Raskolnikov no livro, Pedro Petrovich, podemos ver um homem de personalidade realista e direcionamento espiritual, abre parênteses, por vezes materialista, fecha parênteses, que contrastam com a personalidade idealista e direcionamento irreverente de Raskolnikov. Em Petrovich pode ser percebida a astúcia ínquere de um detetive perspicaz, aquele que mais movimenta essa trama psicológica. Petrovich, ele debate com Razumikin, por exemplo, ele está por detrás de uma confusão que acontece em uma ocasião social, com Sônia presente, Raskolnikov, entre outros personagens, e principalmente no que se refere à investigação que ele faz do crime que é cometido por Raskolnikov. Enfim, analisar a história de Crime e Castigo é como adentrar a psique de cada personagem. E o Razumikin, ele diz o seguinte, que pelo erro se chega à verdade. E dando mais detalhes sobre isso, eu vou fazer uma leitura aqui da página em que ele fala sobre isso. Pelo erro se chega à verdade. Sou um homem porque erro. Nunca uma simples verdade será alcançada sem serem cometidos 14 enganos e muito provavelmente 114. E o erro nos conduz a muitas coisas boas, mas devemos errar sobre nossa própria responsabilidade. Terminando aqui, venho apenas fazer uma pequena amostra, que o livro ele foi escrito, ambientado na cidade de São Petersburgo, aqui na Rússia. Esta grande nação, Federação Russa, o maior país do mundo em área territorial. E, como disse o personagem André, São Petersburgo é uma cidade de reformas, onde as novidades circulavam mais ali na Rússia. E para se ver indistintamente, é indispensável vir a São Petersburgo. Então, para vocês virem para São Petersburgo junto comigo,
convido-os a ler essa grande obra da literatura russa, não só da literatura russa, como do mundo. Um abraço, foi um prazer estar aqui com vocês, apresentando este primeiro vídeo do meu canal, vinculado à página